Como aparecer em primeiro lugar no Google? Essa é uma resposta que todo mundo quer, principalmente agora na era das IAs generativas, né? ChatGPT, Claude, Gemini, entre outras aí, DeepSeek. E eu vou te falar uma coisa, o SEO, que é o que a gente fazia para poder ficar em primeiro lugar do Google, mudou o termo de um motor de buscas para um motor de respostas. E aí eu trouxe um artigo aqui da galera da Enrich Labs AI, falando sobre como é que está hoje em 2026 o GEO, que é o Generative Engine Optimization, que seria o SEO da nossa época, agora focado em IA. Então eu vou traduzir aqui o nosso artigo para que a gente possa ler juntos. Então vamos lá. Primeiro ponto, a otimização de mecanismo generativo, que é o nosso GEO, é a prática de otimizar o seu conteúdo a ser citado pelos mecanismos de pesquisa de IA. Perceba então, antes a gente tinha um mecanismo que utilizava correspondências de palavras, intenções de busca mais ou menos, mas muito mais a quantidade de palavras que a pessoa digitava na barra de busca do Google com o que tinha do texto de um blog ou de um site. E isso mudou. Hoje a gente está muito mais focado na usabilidade daquele texto, naquilo que ele entrega, no como o usuário navega, tudo isso influencia hoje para que a IA se alimente. Hoje, por exemplo, você pode ir no Google e pesquisar ali qual a melhor empresa de marketing do Brasil ou de uma determinada região. Antigamente ele buscava dentro desses blogs e consolidava ali um esquema com as respostas. Hoje a IA já traz a resposta, hoje a pessoa vai direto no ChatGPT ou quando pesquisa no Google já acessa diretamente o Gemini, já aparece um resumo para você ali. E é importantíssimo que a gente tenha algumas estratégias dentro do nosso blog, do nosso site, para que a gente consiga aparecer ali em primeiro lugar. Então vamos lá. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o que é o GEO, né? Então dá um resumo muito breve para você. É um mecanismo, né, o mecanismo generativo é o processo de estruturar, escrever e publicar conteúdo para que os modelos de linguagem de IA o citem a responder as perguntas do usuário. Então, quando ele colocar isso no Google, no Bing, entre outros buscadores ali, a gente vai conseguir aparecer. Qual é a diferença? O SEO tradicional, o usuário vê seu link na posição 3, eles podem clicar ou não. Com o GEO, o mecanismo de IA cita sua marca, estatística ou definição diretamente na sua resposta. Então a IA ela tem a capacidade até de induzir o comportamento daquele consumidor. Quando você pede para ele, por exemplo, me indica as 3 melhores agências de marketing do Brasil. Ela vai te indicar 3. Aquela colocar em primeiro já vai te dar uma atenção maior, em segundo menor, em terceiro menor ainda. Acho que ela não citou, você nem vai saber. Então ela tem essa correlação para sugerir determinadas empresas, determinados conteúdos que você está pesquisando ali nela, ou até mesmo diretamente no Google, porque hoje parte de como o Google está ranqueando as suas páginas é de acordo com o conteúdo que você tem também, de acordo com a IA. Tá? Então isso é fundamental para você conseguir aparecer ali em primeiro. Aí ele fala que o termo foi formalizado numa pesquisa acadêmica em 2024 e entrou no vocabulário do marketing ali em 2025. Tá? Então, por que o GEO hoje é mais importante que o SEO tradicional? Isso aqui é importantíssimo de você prestar atenção. As visões gerais de IA do Google agora aparecem em cerca de 30 a 40% de todas as consultas de pesquisa, respondendo diretamente a perguntas sem exigir um clique em um site. Então, quando você pesquisa ali no Google e aparece já a resposta do próprio Gemini, as pessoas nem vão mais para o site, elas já aceitam a resposta dali e clicam naquele site que elas, ou naquele cliente, naquele número que elas têm interesse. Outra estatística interessante, a ChatGPT atende aproximadamente 200 milhões de usuários ativos semanais fazendo perguntas detalhadas. Ou seja, a forma que as pessoas consultam empresas mudou. A gente não pode mais trabalhar como a gente trabalhava no SEO. Tá? Outra coisa, janela de oportunidade. O GEO é onde o SEO estava em 2010, ou seja, uma oportunidade reconhecida como a janela de primeira viagem de fechamento rápido. O que significa, resumindo? A gente tem uma janela de oportunidade de adaptar nosso site, nosso blog, para ser referência em GEO, para que a gente consiga voltar a aparecer na primeira página. E quem estava muito consolidado com SEO, se não fizer o GEO, vai ficar para trás. E quem não estava consolidado com SEO, tem uma grande oportunidade de agora com o GEO de ficar em primeira posição. Tá? As marcas que publicam conteúdo autoritário, bem estruturado e rico em dados, agora acumularão o histórico de citações que modelos de IA favorecem seu treinamento e recuperação em tempo real. Tá? Importantíssimo.
Quanto mais autoridade, bullet points você coloca, dicas dentro do seu próprio conteúdo, mais as IAs vão te recomendar, porque isso facilita também o treinamento delas. Então você fica como um solucionador. Por exemplo, como é que eu faço para desligar uma luz? Olha que pergunta idiota, mas que pode acontecer inclusive. Se você explicar com detalhes aonde é um interruptor, o que é um interruptor, como você faz para apertar ele, quanto tempo ele demora para desligar, toda essa quantidade de informações que vai te dando autoridade sobre aquele assunto, fazer uma analogia bem idiota assim para você conseguir pegar bem a essência do que eu estou falando, melhor para a IA, porque ela vai ter mais conteúdo para usar para poder responder o cliente, o usuário que está fazendo a pesquisa. Com isso ela vai citar quem? Da onde ela pegou esse conteúdo, e aí passa a ser a sua empresa. Então, aqui, como os mecanismos de busca de IA decidem o que citar. Isso aqui também é muito importante. Então, ele tem a geração aumentada de recuperação, que é o nosso RAG. Então, ferramentas como o Perplexity e o Google AI recuperam ativamente páginas da web no momento da consulta. O DeepSeek também faz isso, o Kimi faz isso, se não me engano o Claude também faz isso, que é o seguinte, ele vai lá no Google, pesquisa as informações e traz a resposta para você. Então eles pesquisam na web, recuperam páginas relevantes e sintetizam uma resposta. Então quando você coloca já uma resposta muito sintetizada também no seu blog, no seu conteúdo, ele também vai puxar essa resposta para você. Tá? Então quais sistemas que o RAG favorece? Páginas que respondem direto e completamente à consulta nas primeiras 200 palavras. Pergunta, como eu faço para desligar uma luz? Resposta lá no seu blog. Vem a pergunta, como eu faço para desligar a luz? Embaixo. Apertando o disjuntor. Porém, o disjuntor fica em tal lugar, se aperta dessa maneira e acontece isso. Você tem que ter um conteúdo com uma estrutura muito clara, então cabeçalhos com H2, H3, páginas com fortes sinais de autoridade, ou seja, backlinks, domínio que seja mais antigo, uma autoria especializada ali, pessoas que te citaram também, isso é importante. Conteúdos com dados específicos, estatísticas e exemplos, também isso é importantíssimo para IA. Sessões de perguntas frequentes que correspondem aos formatos de consulta e conversação também. Outro ponto é a citação de dados nos treinamentos. Então, o ChatGPT e o Claude Gemini se baseiam principalmente nos dados de treinamento que foram utilizados na internet. Então, o conteúdo que estava disponível durante os seus treinamentos. Então, se você tinha bom conteúdo na internet, muito provavelmente você já está dentro de uma IA. Agora vem o pulo do gato. Isso aqui é excepcional. Como a gente mudou para um motor de busca para um motor de resposta, então a estrutura como você produz seu texto é fundamental. Então hoje o Google ele valoriza a experiência, especialização, autoridade e confiabilidade. É o que ele chama de EEAT. Então experiência, se o autor tem experiência no mundo real. Se a especialização, o conteúdo demonstra profundidade e precisão do assunto. A autoridade, a marca e o autor são reconhecidos na web de maneira geral, não apenas no seu próprio site, por isso que os backlinks são muito importantes. E a confiabilidade, se o conteúdo é preciso, original e consistente ao longo do tempo. Tá? Aí ele faz uma tabelinha aqui de diferenças, né, do SEO, do AEO e do GEO. Tá? E aí você pode depois ler com mais calma, vou deixar o artigo aqui na descrição. E ele continua, na implicação prática, o GEO não é um substituto para o SEO, ele é uma camada adicional, isso é importante. As marcas que se destacam no GEO em 2026 são tipicamente as mesmas marcas que têm fortes bases tradicionais de SEO. Então você continua precisando fazer o SEO, mas você tem que melhorar o teu conteúdo para você ter um GEO bem realizado. Tá? 8 principais táticas de GEO para 2026. Vamos lá. Responda as perguntas nas primeiras 200 palavras. Sistema de IA que usam recuperação em tempo real, como aqueles que a gente falou, avaliam a relevância de uma página, principalmente em seu conteúdo de abertura. Por isso que é bom lá no comecinho já colocar a resposta daquela pergunta que você quer resolver. Então, as primeiras 200 palavras de qualquer artigo devem responder direta e completamente à consulta principal. Beleza? Tática 2. Cabeçalhos de estrutura com perguntas exatas. Então, os cabeçalhos de correspondência de padrões de sistemas de IA para consultas. Ou seja, um cabeçalho que diz o que é GEO é mais provável que seja utilizado para consulta, o que é otimização de mecanismos generativos, do que um cabeçalho que diz GEO Overview ou compreendendo GEO. Então você tem que pensar muito como esse teu cabeçalho vai ser interpretado pela IA, por isso você pode usar a IA para poder te ajudar com relação a isso, e você tem que saber onde você quer posicionar esse conteúdo, para que tipo de pesquisa esse cliente vai estar fazendo para você dar a resposta exata do seu conteúdo. Então fazer conteúdos genéricos não vai resolver. O segredo é fazer conteúdos específicos para aquela dor, para aquela dúvida do cliente.
Inclua dados originais, estatísticas e pesquisa. Os modelos de IA favorecem fortemente o conteúdo que contém dados específicos e citáveis. Uma declaração como campanhas de marketing orientadas por IA oferecem um ROI de 20 a 30% maior. É muito mais provável que seja citada do que o marketing de IA melhora os resultados. A IA gosta muito de números porque ela usa isso como referência na hora da resposta dela. Então, colocar pesquisas e números que são importantes para aquela resposta que você está dando vai fazer você ter um DIO melhor. Criar sessões abrangentes de perguntas frequentes, é o nosso FAQ. Então, sobre o seu próprio conteúdo, você escrever um FAQ sobre aquele conteúdo, que são perguntas relacionadas a ele, aumenta a sua probabilidade de estar no DIO, porque você vai ter mais perguntas que você vai estar abordando sobre o próprio conteúdo. Por exemplo, no exemplo que eu dei do interruptor. O meu interruptor está na parede ou está no teto? Pergunta idiota, mas que pode ser citado lá. Você vai responder. O interruptor ele pode ser azul, preto, verde? Você vai responder. Ele pode desligar mais uma luz? Você vai responder. Então já tem todo o texto dizendo sobre como apagar uma luz, sobre como é um interruptor, e você tem outras perguntas frequentes ali que você vai colocar. Porque se alguém fizer uma pergunta do tipo, mas o meu interruptor é verde, também vai apagar a luz? Já tem uma pergunta frequente ali do verde, a IA já leva essa informação e já vai relacionar com você. Tática 5. Estabelecer sinais de autoridade do autor. Então, o sistema de IA, somente aqueles que usam o EEAT, favorecem o conteúdo de autores com conhecimento e experiência demonstrados. Por isso que é fundamental, dentro do seu blog, colocar pessoas de verdade que escrevem artigos, escrevem conteúdos. Isso vai ser altamente valorizado e que tenham rede social, para a IA saber que essa pessoa existe. Hoje a IA está pesquisando tudo, quase uma Skynet. Então, ela realmente precisa de algo que seja de verdade, com a autoria daquela pessoa e que aquela pessoa exista e que ela tenha autoridade sobre determinado assunto. Ganhar citações, como tática 6, ganhar citações de fontes autorizadas de terceiros, ou seja, empresas que recomendam o teu site, teu blog, teu conteúdo ou você, então ter o seu nome da tua empresa, teu site, teu link em outros blogs, em outras empresas também vai reforçar isso. Tática 7, otimizar para formatos de consulta de conversão. As consultas de pesquisa de IA são fundamentalmente diferentes das pesquisas por palavras-chave. As pesquisas tradicionais usam 2 a 4 palavras, como por exemplo, software de automação de marketing. As consultas de IA usam frases completas. Qual é o melhor software de automação de marketing para uma startup de 10 pessoas que já usa o HubSpot, mas não pode pagar o Hub de marketing completo? Porque quando a pessoa está pesquisando para IA, ela vai pegar, por mais que seja uma pergunta muito simples, ela vai fazer uma pergunta mais completa e vai jogar essa pergunta completa para dentro do Google, para algum outro local, ou dentro do próprio treinamento e vai puxar aquela resposta. Então você ter perguntas, o cabeçalho mais completo, focado na intenção. Então a pessoa tem a intenção. Qual a intenção dessa pessoa? Saber qual é o melhor software de automação de marketing para uma startup de 10 pessoas que já usa o HubSpot, mas não pode pagar por ele. Então ela está uma coisa muito específica. Então você tem que produzir cada vez mais conteúdos, porque as IAs vão precisar de treinamento escrito por humanos, porque elas já vai na internet, ela precisa de coisa nova, precisa de autoridade para poder escrever cada vez mais coisas. Então você tem que ter conteúdos específicos e de autoria. Tá? Tópico 8, manter sinais de, ele escreveu frescura do conteúdo, mas seria atualização, quanto os conteúdos mais novos, melhor. Aí ela não gosta de coisa antiga. Então, quanto mais recente tiver o seu conteúdo, melhor. Então, por exemplo, elas pesam o conteúdo recente para consultas sensíveis ao tempo. Como, por exemplo, última atualização, data recente, estatísticas atuais, dados de 2025 e 2026 e novos exemplos superam o conteúdo. Então você tem que ter uma data visível, de, por exemplo, a última atualização foi feita em tal dia, por tal pessoa, de tal maneira. Então isso é importante para a IA, para ela ver que o seu site está atualizado, ela está trazendo uma resposta muito antiga para uma pergunta que é nova. Então, dentro do treinamento dela, ela vai poder buscar uma informação, ela pode buscar no Google ou em outro buscador e ela vai automaticamente achar o seu site com aquela dúvida que o usuário perguntou para ela. E se você tiver bem relacionado com um bom cabeçalho, um bom FAQ, que é perguntas frequentes, com uma boa atualização e uma boa bio de uma pessoa que escreveu e essa pessoa existe, você vai estar com um DIO muito efetivo, tá? Então vou deixar o link do artigo aqui na descrição para você poder acessar e ler com calma. Eu dei uma passada para trazer esse conteúdo para você porque ele é muito importante. Você saber como ter o melhor DIO em 2026, 2027, como aparecer em primeiro lugar no Google em 2026, 2027 e como aparecer na IA em 2026 e 2027. Você percebeu que isso que eu acabei de fazer, eu já estou trabalhando de SEO, né? Porque todo esse texto vai ser transcrito pelo Gemini
e vai aparecer lá nas intenções o meu vídeo quando alguém me pesquisar. Então aqui eu acabei de fazer um DIO para você ter como exemplo, tá? Gostou desse conteúdo? Dá o seu like para ele poder chegar em cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal, estamos começando o canal, a gente quer chegar a cada vez mais pessoas, então dá essa força aí, você vai ser lembrado quando a gente chegar em milhões de inscritos. E continua acompanhando, que a gente sempre tem conteúdo de muita qualidade aqui no canal. E vejo você no próximo vídeo.